Bom dia. Vamos começar, terminar um pouco a conversa sobre coleções. Vamos ter aula de CFR. Terminar um pouco a conversa sobre coleções e já começar a discutir um pouco de uma maneira mais adulta sobre funções, que seria, de todas essas coisas que a gente vai ver nessa disciplina, a coisa principal para entender e dominar bem. A gente falou sobre sequências e sobre sequências de conjuntos e a gente definiu o que seria, isso caiu na prova também, a união de sequência de conjuntos. Agora, sequências não são necessariamente de conjuntos, certo? Assim que eu tenho se eu tenho essas coisinhas definidas, um para cada n, essa é uma sequência. No cálculo, nos números reais, a gente estuda sequências de números reais. A gente fez isso, para quem estava aqui, semestre passado, no IDMB. A gente estudou muito sequências de reais. E, em geral, eu estou enfatizando aqui que tanto nas sequências quanto nas famílias, são aplicáveis esses tipos para qualquer tipo de objeto que podem ser os tipos dos seus componentes. Se eu quero falar de união de sequências ou de união de família, vai precisar ser de conjuntos. Por quê? Porque a operação que quero generalizar aqui, que seria a união binária, é aplicável em conjuntos no final das contas, certo? Então, os componentes da sequência e os componentes da família precisam ser conjuntos para essa coisa fazer sentido. E a gente pode acabar escrevendo isso se eu tenho uma família de conjuntos, então, aí. Eu posso denotar a união dela em duas maneiras. E seria legal fazer um paralelo aqui com a notação que usamos para somatórios, para produtores, aparentemente uma palavra melhor para o pisão, não sei. Sim, produto, não faz sentido, não? Talvez em português é assim, mas não tenho certeza se é correto falar produto. Mas é produto cartesiano, né? Ninguém fala produtório cartesiano. Ou é certo falar produtório cartesiano? Não, produto cartesiano. É? Produto cartesiano é entre duas coisas. Por quê? Não, a ideia é generalizar isso, de duas para uma coleção estranha. Não necessariamente. De duas para três é sempre um passo bem simples. E a gente viu, e quem não demonstrou isso, na verdade eu acho que quase ninguém demonstrou isso, mas vocês precisam demonstrar isso, que se minha operação binária possui duas coisas, ela é associativa. E se ela é associativa, eu já consigo definir as potências para quais n's? A partir de qual natural? Não, a partir de 1. Aí, para definir para o zero, eu preciso o que mais sobre minha operação binária? Identidade, certo. Então, se eu tenho identidades também, eu consigo dar mais um significado para isso. E isso não é só para as potências, eu posso pensar isso uma generalização dessa operação. Se eu quero operar numa listinha onde tem apenas dois bichinhos, x e y, é meio óbvio o que isso significaria. Isso vai acabar sendo o x operado com y, certo? Agora, se eu quero generalizar isso para listas de qualquer tamanho, e eu tenho apenas essa propriedade, qual a limitação nas minhas listas que eu vou precisar ter para conseguir definir isso? Exatamente. E se eu tenho identidade, eu ganho também, porque essa coisa vai ser igual a quê? Se eu tenho só um membro na minha lista. Vai ser o próprio x, certo? Mas, se eu tenho identidade, eu consigo dar um significado significativo e correto, até para a ideia de operar, quantos eu vou operar no asterisco? Tantos, nenhum, certo? E qual seria o valor certo aqui? Seria a identidade dessa operação, certo? E se eu não tenho isso, beleza, eu consigo pelo menos generalizar isso para sequências, ok?
Caso que minha operação é comutativa, além de associativa, eu posso também generalizar isso para assim, conjuntos aqui. Ou para sacolas até. Espero que faz sentido isso. Por quê? Porque a ordem aqui não me importa se eu tenho comutatividade. Mas isso acho que não vai acontecer muito na nossa disciplina. Só que eu espero que faz sentido. Agora, para voltar nessa anotação que eu tenho aqui, queria entender duas maneiras de ver isso. Uma maneira seria falar assim. O que está acontecendo aqui? Essa coisinha que bastante de vocês bugaram na prova, na verdade, sobre essa anotação, eu posso pensar que aqui estou unindo que tipo de coisa? Uma família indexada de conjuntos. Essa coisa que estou aplicando esse operador, certo? Ok. E o trabalho dessa coisinha, que deveria pintar de outra forma... Não, vou pintar de outra forma. Sim, vou pintar de outra forma. O trabalho dessa coisinha aqui... Ok, a primeira observação é que a coisa azul... Na verdade, nessa coisa que eu escrevi, não tem nenhuma ocorrência livre de I. Essa coisa não depende de I. Sequer existe um I no meu escopo geral aqui, essa coisa faz sentido. Ok? Teve umas brigas sobre essa parte também, iniciadas na prova e umas estendidas no Zulip. Aqui tem uma ligação, certo? Eu poderia trocar o I por qualquer outra coisa de uma maneira certa, que espero que sabemos trocar variáveis de maneira certa. Poderia botar aqui J. E nada absolutamente ia mudar. No final das contas, aqui é apenas uma notinha musical, certo? Que está conectado aqui, uma ligação que tenho. Tá? Faz sentido isso? Ok. Eu posso pensar então, vou voltar agora, porque é muito mais assim, conveniente usar variáveis do que isso, só que precisamos destacar que realmente são é uma ligação que tem lá. Posso pensar que é o dever dessa notação que eu estou usando aqui gerar, vamos dizer assim, todos os membros da família, um para cada isão. E nesse caso, parece que a união vai receber realmente uma família de um bocado de As. Vamos unir todos eles. Alternativamente, para não confundir essa coisa, posso falar, ok, posso embutir esse gerador aqui no próprio operador e falar, olha, como seria bom escrever isso agora? Quais cores? Pelo menos isso deve ser azul aqui. E aqui vou ter um izinho. Eu vou escrever assim. Opa. Tá. Talvez deveria ser preto, não sei. Mas a ideia... Ficou muito colorido, não gostei. Ok, a ideia aqui é que quem está fazendo agora o trabalho de gerar todos os possíveis habitantes, todos os possíveis membros dessa família, é essa anotação. Ela que está usando esses e ela vai unir também. Faz sentido isso? As duas significam exatamente a mesma coisa. A gente vai poder escrever tanto assim quanto assim. Isso é muito mais comum, por motivos óbvios. Dá muito menos trabalho escrever isso do que escrever isso. Mas é a mesma coisa. E seria a mesma coisa se eu tivesse denotado a família com a outra anotação que a gente viu, que seria izinho, ok? Isso é exatamente a mesma coisa. É delegado o trabalho de gerar todos os membros nessa anotação aqui. Aqui é escondido aqui nessa anotação, mas é exatamente a mesma coisa. Ok. Continuando agora, um detalhe. Na verdade, não, quero dar mais uma notação aqui, que a gente não viu nas aulas. Se eu tenho uma sequência de conjuntos, isso significa aí, certo? Isso significa que todos esses caras aqui são definidos. E eu gostaria de saber, ou podemos começar no 1. Depende, certo? Se você vai começar de 0 e 1, não vai mudar nada. Nesse caso, esse seria o primeiro membro da sequência, o segundo e tudo mais. Gostaria de ver o que significa se eu escrever, por exemplo, algo disso. Essa coisa deveria significar o quê?
Como é? N igual a 4, sim. Eu estou me influenciando aqui. Espero que vocês já encontraram essas notações. Sei lá, 3, tanto até infinito, se alguém pegou alguma disciplina assim de cálculo, de verdade. Ou talvez isso, certo? Onde aqui, eu vou botar aqui. Nessa expressão que eu vou botar aqui, precisa aparecer um mizinho, certo? Certo? Não. Não, obrigado. Não é certo. Por que não? Pode ter uma constante aí. Exatamente. É um caso onde a ligação é boba, como se quando você escreve um for e você quer garantir que vai ser executado tantas vezes, mas na verdade não depende do izinho. Aqui também poderia escrever, sei lá, 3, ok? Nesse caso vai ser somado 3, um para cada i. Posso considerar que essa é uma família indexada por todos os números de 3 até para todos os naturais a partir de 3, onde a resposta, qual é a posição 3? É 3. Qual a posição 4? 3. A posição 5? 3. Todas as posições são sempre 3. Então, sim, não precisa, mas em geral vai aparecer uns certos izinhos aqui, talvez mais que um, e a ideia é que todos eles são ligados aqui. E aqui é a mesma coisa, no produtório, ok? Então, o que isso deveria significar, num certo sentido? Sim? Ali, quando você coloca o 3, na próxima posição devia ser a soma dos 3 até então, não? Não entendi? Você falou que a posição 1 ia ser 3, a posição 4 ia ser 3 também. Se eu escrever assim, certo? Eu estou praticamente somando uma sequência. Qual a sequência? Essa sequenciazinha aqui. Ok? Qual sequência é essa? É essa. Tá? Faz sentido? Ok. Matias, eu vou pedir para parar, realmente o barulho é ruim. Ok. Então, entendemos essa notação, entendemos que aqui tem uma ligações certas nos índices aqui. E a pergunta é: o que deveria ser isso? Respostas. Mãos para respostas. 1, 2, mais mãos. 3. Guilherme. É a união do conjunto indexado 4 até a união do conjunto infinito, não? Peraí, tu falou conjunto indexado, cuidado lá, não vou deixar isso passar. Conjunto indexado A4, não, tá? Estou pensando nesse indexado com esse 4, não. O A4 é um conjunto, tá? Então, Ok. a união do conjunto A4 você é a união grande desse. Do A4 até o AN, que N é infinito. Qual N é Você infinito? Do A4, A5, A6. Qual seria? Certo, eu acho que isso é meio entendível assim, mas tu falou até o N infinito, não tem um N infinito, certo? Sim. Então, quero saber qual conjunto é esse, certo? Para te facilitar. O que você precisa responder se eu estou te cobrando, falar para mim qual conjunto é esse aqui? Qual é o teu dever? Eu defini o que é esse conjunto. Sim, essa é a pergunta. O que significa então definir, falar para mim qual conjunto é esse aqui? Esqueci o nome. Ok? É que tem aquele. O conjunto de todos os conjuntos possíveis de um. Fala 7, isso. Não, tu está bem. Peraí, entenda a minha pergunta. Minha pergunta é uma meta-pergunta. É uma pergunta sobre a minha pergunta original. Eu pedi para definir isso. Okay? Eu vi que na tua resposta teve uma dificuldade. Eu estou falando para te ajudar, quero entender o que a minha pergunta original significa. O que significa, então, o que você deve fazer se você está sendo cobrado definir isso? Esse é um conjunto. O tipo dessa coisa, espero que é claro, o tipo dessa coisa é um conjunto, no final das contas. Okay? Eu estou cobrando vocês falar qual conjunto é esse. Então, quero uma resposta na minha meta-pergunta primeiro. O que é o dever de Guilherme e de todos vocês para responder na pergunta original? Mãos, mãos, mãos. Fale, Caio. X pertence a... Não quero, não. Você está respondendo na pergunta. Eu quero saber a resposta na minha meta-pergunta. Qual é o dever nesse caso? Definir todos os pertencentes desse conjunto. Pela resposta na tua pergunta original, você começou bem. Precisa definir o que significa o X pertence aqui. Certo? Então, o desafio agora é um pouco mais claro.
E o que você ia falar aqui? X pertence aqui, se somente se o que é? X pertence à união de... Não precisa repetir isso. Quero saber o lado direito. Se somente se X pertence a... Aqui. 4 a todos os AN para todos eles. Pera. Não? Eu acho que você descreveu a interseção aí. Pois no teu coração você está pensando na interseção, certo? Aqui é a união, mas aquela maneira assim rígida, sem praticamente repetir, sem coisas assim meio duvidosas. Juliana? Eu falaria que X pertence a N, tal que N não é igual a 4. Não, essa frase, vamos brigar um pouco. X pertence a N, tal que aqui isso nem é uma proposição, certo? Chaves e com... não sei. Estou falando X pertence aqui? Não. Tá, vamos lá, quero ver uma proposição aqui. Kibal. Para tudozinho. Vocês estão pensando na interseção. Não é que pertence a todos eles. É porque eu ia fazer para tudozinho. Existe o quê? Existe Não tem para tudo. uma família indexada. Não. Existe um natural, ok? Existe um N maior ou igual de 4, tal que o X pertence no N. Acabou. Ok? É isso que significa lá. Não tem coisas mais complicadas para fazer e não acho que tem uma coisa mais simples do que falar isso, mas sim, aparentemente estamos errando bastante com essa ideia. Se eu falar que se eu quero definir o que seria a interseção de, sei lá, igual 8 até W de todos os BIs, isso significaria o quê? Não. Para todo N ou I. Não importa. Para todo J. Sim. Eu vou escrever assim, cuidado. Para todo 8 menor ou igual J menor ou igual W. O que acontece? Eu quero contar, só que estou meio decepcionado, mas eu quero contar numa certa maturidade que entendemos o que esse para todo está fazendo aqui. Se eu quero traduzir tudo isso, seria para todo J. Se, não tem tal que aqui, se 8 menor ou igual de J e J menor ou igual de W, então o X pertence no VJ. A ideia é entender que o para todo aqui está quantificando, está ligando apenas o J, e esse J aqui está sendo ligado com esse J aqui. E o W por que está bobo aqui? O W por que ele está bobo aqui? Porque ele estava bobo lá. Tá? Então faz sentido que entender que a expressão na esquerda depende de um certo W. Eu preciso ter no meu escopo um W para essa coisa fazer sentido. Então na expressão de... Aqui faltou X pertence. Ok? Então, na expressão direita, faz sentido realmente aparecer um W bobo também. Não seria estranho. Se aqui não tivesse o W bobo, e aqui era bobo, provavelmente esqueci de quantificar o W também. Faz sentido? Ok? Agora, eu estava pensando, normalmente, nesse momento da aula, era para falar que, olha, eu nem defini essas coisas, vocês acertaram imediatamente quais são as definições. Só que isso não aconteceu. Mas vamos fingir, talvez, editar o vídeo lá para dar tirar essa parte. E a pergunta é, como poderia... Normalmente, vamos lá. Normalmente, se eu ver essa coisa aqui, na verdade, até para o sigma, certo? O somatório. Se eu somar essa coisa aqui, se eu quero definir essa coisa, a maneira de pensar aqui, já que os índices são os naturais, é definir isso por recursão. E quero ver mãos de todos que nunca chegaram a isso em C1. Uma definição recursiva de somatório de AIs. O somatório, quero somar... Todo mundo já viu isso, ok? Pelo menos uma mão. Todo o resto já viu isso em FC1. Ok. Como seria a definição aqui? Qual o argumento aqui?
Aqui estou pressupondo que eu tenho todos esses bichinhos aqui definidos à vontade. Na verdade, não vou precisar, se eu quero usar aqui, não vou precisar mais que cá, mas a ideia, vamos dizer que eu tenho uma sequência realmente definida, um para cada natural. Tenho todos esses bichinhos definidos. Eu quero definir esse símbolo. Por recursão, qual é o meu parâmetro aqui? Meu parâmetro? O A? Não. O A. Quem está falando? K. Muito bem. Ok. É o K. Certo? Então, esse é o argumentinho. E se eu quero definir isso por recursão, eu preciso falar quanto vai ser isso se eu dar o valor 0 aqui. Vou dar duas equações. E aqui quando vai ser se o valor é sucessor de um certo n, ou, se vocês preferem essa notação, n mais 1, de A e. E se eu dar essas duas coisinhas, as duas, eu vou falar que eu defini realmente essa expressão aqui para qualquer natural, lá. Ok? Qual seria a resposta certa aqui? 0, ok? E aqui? Estou definindo recursivamente, significa que qual é o presente da recursão que tem aqui? Eu sei como somar as n primeiras coisas dessa sequência e eu quero descrever qual seria o somatório das n mais 1 coisas. Então, isso seria... Botaria... n aqui. Aqui igual a 1 dos AI. Mais... o A de Sn. Ok? Faz sentido isso? Ok. O que ia mudar aqui se, em vez de somatório, eu queria definir o produtório, que eu aprendi? Mãos, mais mãos, JV. Tá. Seria basicamente a mesma coisa. Sim. Trocando o sinal do... Trocar os sigmas para pis, ok? E o sinal do mais ali pela... Algo mais? Não, que eu enxergo. Tem brigas, tem muita briga aqui, é perigoso. Sim, Gustavo. Mudar o primeiro caso para ser 1. Sim, esse caso teve ser 1, certo? Se eu não mudar, deixar isso para 0, todo o produtor vai acabar sendo o valor 0. Porque em um belo momento você vai chegar aqui, nesse caso, e você vai ter construído o A0 vezes, desculpa, comecei por 1 aqui, o A1 vezes A2 vezes blá 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 blá, e tudo isso vai ser vezes o ASN, certo? Aí em um belo momento você vai chegar aqui para ser o produtório vazio vezes a outra coisa. O produtor vazio, se acabar sendo 0, ele vai anular todo o trabalho que foi feito lá, vai acabar sendo 0. Em geral, aqui precisamos botar a identidade da nossa operação, se é para generalizar isso funcionar da maneira que eu estava discutindo aqui antes. Ok. E isso significa que temos duas interpretações agora desse símbolo sobre as uniões, porque aqui eu não dei uma definição recursiva. Eu não quero me preocupar com o que acontece se eu escrever um somatório a partir de 8. É um trabalhinho para fazer, para traduzir isso, para ser para levar para esse caso. E isso é completamente um assunto, então não quero gastar esse tempo aqui. Mas, se eu ver essa coisinha aqui, e igual 1 até dk, por que não? I. Eu tenho duas interpretações disso. O x pertence aqui. Pode significar essa coisa que a gente escreveu aqui, que seria o quê? Ok? E qual seria uma outra maneira de entender essa coisa aqui? Essa notação aqui? A partir da definição que eu dei. Então, esse, na verdade, não dei, né? Sim. Então, vamos dar isso também. Aí. 0 seria o quê? Vazio, muito bem. E qual seria... sim, igual um sucessor de n, todos os 6, seria... União com N, unido com A, sucessor
ok? Não ganho de jeito nenhum gratuitamente, que se alguém trabalha com essa definição e alguém trabalha com essa definição, estão falando a mesma coisa. Não, de jeito nenhum. Precisamos demonstrar isso, ok? E vamos ter uns... eu vou deixar hoje, vou botar hoje uns exercícios bastante legais para fazer sobre sequências de conjuntos. Vamos precisar da ideia de chain, que não tenho certeza como traduzir para português. E uma chain, a partir disso, a gente vai falar que uma sequência é uma chain, se é somente se eu tenho aqui o AI subconjunto do AI mais 1 para todos os is, ok? Então a ideia é que você começa assim, e cada um é um subconjunto do próximo, e você tem uma sequência infinita de conjuntos aqui. E a ideia é definir, descobrir certas propriedades legais que temos lá sobre os limites das sequências. Então, vamos um pouco para quem já viu limites. Quem viu? Tem alguém aqui que nunca viu limites em números reais? Ok, mas se eu perguntar limites de sequências de reais, vai ter mãos. Não, todo mundo viu limites de sequências de reais? Ok, tem mãos. Ok. Então, esses exercícios, na verdade, podem acabar sendo vistos como um pouco generalizações de conceitos que a gente já conhece nos reais. Para quem não viu, não vai fazer falta. Para quem já viu, vai falar, isso lembra aquela coisa. Mas não precisamos realmente saber nem de limites, nem de ínfima, nem de suprema dos reais, mas todas essas coisas vão acabar. A gente vai acabar essas coisas correspondentes na parte de sequências de conjuntos. E tudo que falei sobre uniões vale para interseções também. Cuidado aqui. Qual deveria ser a equação do caso zero para, se eu quero definir recursivamente interseção? Davi? O universo, e se eu trabalho de uma maneira cuidadosa com tipos, se eu tenho uma sequência de conjuntos de tipo inteiros, o universo no caso são inteiros, certo? Se eu estou falando com conjuntos de reais, o universo vai ser um conjunto de todos os reais, tudo mais. Cuidado então sobre essa parte aqui. E acho que as coisas que queria falar sobre sequências de conjuntos acabaram aqui. Alguma dúvida? Sim, Davi? Provavelmente já fizeram essa sugestão, mas corrente não seria uma boa tentação? Não sei. Tá. Eu falava cadeia, porque as duas palavras eu acho que são válidas sem pensar em chain. Eu não sei como ficou na literatura portuguesa, porque não é apenas traduzir a palavra, certo? A gente precisa ver como realmente ficou, e realmente não lembro como ficou o termo chain na teoria das ordens. Em chains a gente vai estudar mais quando a gente vai estudar mais ordens. Eu dei um específico nome do que seria subconjunto chain, se eu tenho uma sequência de conjuntos. E sim, tem mãos. Vamos lá. Quem estava... Sim, Danilo. Fiquei um pouco confuso. Sei lá, na aula passada a gente já viu famílias indexadas e o índice 1 era sempre assim, função de um outro conjunto. Nesse caso aí... O que foi a função do conjunto? Não entendi. A ideia é que você tem um conjunto de índices onde a gente não especificou algo específico disso. Talvez tem pessoas. Na verdade, nosso primeiro exemplo de famílias indexadas foi a partir de pessoas. Falei uma coisa de BP, a coleção de livros que a pessoa leu, o filme favorito e tudo mais. A ideia é os índices. Quando a gente fala conjunto de índices, não significa nada matemático. Apenas a gente está avisando o leitor que, olha, esse conjunto vou acabar usando para indexar uma família de coisas. Mas qual a tua dúvida, mesmo? Essas aulas passadas eram, digamos assim, entre aspas, em função de outra coisa, mas nesse exemplo que a gente está trabalhando agora, tipo, cada índice é em função do próprio conjunto. Assim, cada AI é dentro do próprio conjunto, tem relação com o outro, digamos assim. Eu não consigo entender o que você quiser. Você falar assim, entre aspas, não ajuda. O que significa em função? O que é o I é em função? Não estou entendendo isso. Claro, eu tinha um conjunto de pessoas e a partir do índice de pessoas eu conseguia, sei lá, fazer um conjunto dos livros favoritos dela.
certo? A gente criou essa coisinha aqui. Essa é uma família indexada a partir do conjunto de pessoas. Para cada pessoa é determinado um conjunto dos livros dela, que a gente nota B, e indicinho é a própria pessoa. Certo? E qual a dúvida? Sim, nesse exemplo, eu tinha relação entre dois conjuntos, mas O que significa? Não, peraí, eu vou cobrar cada coisa que não entendo. O que significa que tinha relação entre dois conjuntos? cada conjunto P é um P pertencente a pessoas, que é um outro conjunto, que não é um conjunto de livros. Peraí, um segundo. Nesse caso, a gente tem esse, que é um conjunto de pessoas, certo? E para cada pezinho, qual o tipo de BP? E eu quero enfatizar isso para... vou escrever cada aqui. Para cada pezinho no pesão, o que é o tipo de B pezinho? Set de book, certo? Ok. E qual o tipo disso? Sem isso, esse para cada aplica apenas aqui. E qual o tipo disso aqui? Em uma P tupla. É uma P tupla, onde cada componente eu não vou escrever isso agora, mas é uma P tupla onde cada componente é uma coisa lá. Podemos pensar então que isso é do produto de pezinho e pesão dos de book, talvez. Tá, isso ficou bagunçado. Vamos esquecer um pouco isso. Sim, mas fale agora. A gente vai voltar para falar sobre isso, mas agora não. Sim, Não, era que, tipo, nesse exemplo, digamos assim, tem essa relação entre esses dois conjuntos, mas no exemplo agora, digamos, me ignore. a relação é dele mesmo. Alguém pode me ajudar? Quais esses conjuntos? Ficou subentendido que estava usando os naturais, como indexado até o N. Não, peraí, um segundo. Aqui não são os naturais, gente. Estas são pessoas. No exemplo anterior, Sim, que o conjunto era os naturais. A gente viu que é meio fácil implementar sequências a partir de conjuntos. Inclusive, tem uma briga sobre implementações que não sei se faz sentido levar para cá ou deixar ainda continuar no Zulip. Sequências a partir de famílias indexadas. Sim, falei o quê? Conjuntos. Certo, aqui, desculpa. Essas mãos são para ajudar Danilo aqui? Não, agora eu acho que eu peguei quando ele falou. Ah, é? Conjuntos naturais, tipo, Então não. relação entre dois conjuntos. Sim, o assunto fechou, estou feliz. Porque eu não entendi nada da dúvida. Isso vale tudo isso. É porque não estava definindo o conjunto dos naturais. Quando estava fazendo somatórios e produtórios, estava indo de um certo número, tipo um 4 até um N. Aí eu acho que ele estava esperando que você definisse um conjunto de indexes que no caso estava sendo os naturais desse número até um N. Peraí, se por acaso o conjunto dos índices são naturais, a gente nem vai falar de família indexada para os naturais. Está certo falar isso, mas praticamente temos uma sequência. Não faria sentido escrever algo, sei lá, assim, sigma de pezinho igual, sei lá, um certo igual, sei lá, Danilo, até, sei lá, Thanos. Não faz sentido isso, porque não temos... A notação aplica apenas nos inteiros que temos lá, nos naturais, onde temos como chegar a partir do somar um, blá, blá, até chegar nessa coisa lá. Então, essa notação não faria sentido. Essa notação, para fazer sentido, precisamos tomar muito cuidado. A P aqui. Porque praticamente essa notação está dizendo que pega todos os APs aí, que pelo jeito são números, e some. Faça uma somatória deles. E qual o perigo aqui? Tem vários perigos. Tá aqui? Não, tem que estar pelo não. Espera aí, não, o P aqui são... Seria um perigo. O P não é de perigo, não. Se você está pensando em pessoas, eu quero generalizar isso. Bote I num certo exame, que eu não vou falar quem é. Mas a ideia é que todos os AIs são inteiros, vamos dizer assim. Ou reais, são reais. E agora eu estou falando, some esses reais aqui. Certo? Qual o perigo aqui? Ajuda a ver? Eu acho que se tivesse um cara repetido, ele só ia somar uma vez. Não, porque ele cuidado, eu não estou falando some esse conjuntinho, certo? Eu estou falando some essa familiazinha aqui.
Então, certo? Vai ser assim. Okay? Mas qual o perigo? Qual o problema dessa anotação que tem aqui? Está errado. Escrever aqui. Falta o limite ali em cima. Limite? A parte não usei a palavra errada. Não. Essa coisa é anotação bem especial, apenas para quando tem naturais, onde a gente permite escrever uma coisa assim, certo? Sei lá, W, e isso significa que eu vou somar um cada vez, certo? Eu estou indo de U, depois U mais um, blá, 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 e é implícito que temos essa operação de mais um, tudo mais. Temos nos naturais, isso não vai funcionar fora dos naturais. Alguma ideia? Qual é o problema? Sim, Tomás? Você não define uma ordem? Sim, eu tenho um relacionado problema aqui. Porque aqui poderia falar, peraí, que importa a ordem? Estou somando. Então, se eu falar, ok, a observação de Tomás é válida, eu não falei a ordem, então, se eu pensar, então, que eu tenho A1 para 0,4, o A2 para 0,2 e o A3 para 0,10, ok? E se eu escrever essa expressão aqui, uns de vocês vão falar que isso é igual a quê? Uns de vocês. 16, certo? Tomás vai querer falar que não é definido. E quem está certo aqui? Tem mais apoiando o Tomás ou está sozinho? Tem mais? Quem mais apoia? Tem poucos apoiadores. Então está apoiando, no caso, né? Ok, tem 2 apoiadores só. Pergunta é se essa coisa é certa ou não. Está apoiando ou quer falar algo? Faz sentido, intencionalmente ou extensionalmente, faz sentido de uma maneira e não faz de outra. Okay, primeiramente, essa coisa precisa ser definida, ela precisa ter um certo, realmente, saber qual a intenção dela, certo? E agora depois podemos entrar na pergunta se nas possíveis interpretações disso, todas acabam concordando para fazer algo. Mas para ter uma interpretação disso, precisamos realmente definir isso. Precisamos saber uma certa ordem que tem aqui. E aqui a gente não falou qual seria a ordem que eu vou pegar. Se eu escrever por outro lado isso, T3, e aí, parece que eu sei qual vai ser. Qual vai ser? 16. Como? Não quero saber o resultado final, certo? Seria? A1 mais A2 mais A3. Sim, só que ainda preciso falar algo aqui, né? Aparenta ser aqui ou é aqui? Hã? Estou falando de intenção aqui, certo? Qual é a definição aqui? E depende, a pergunta depende, já não lembro. Depende como a gente definiu a recursão lá, certo? Depende como você vai definir a recursão. Uma recursão vai te dar, vou acumular as parênteses aqui, outra vai acumular para cá. A gente fez recursão aqui, a gente poderia ter feito de outra maneira, começar aumentar essa parte aqui, certo? Em vez de aumentar essa. E no final das contas, podem acabar sendo várias respostas diferentes aqui. Uma poderia até acabar assim, A3 mais A2 mais 1. Se você trocar só a maneira que você botou a recursão, você vai acabar com uma maneira assim ou com uma maneira assim. Agora, se eu pensar o que está acontecendo aqui, todas essas diferentes intenções, se eu achar o valor delas, é o mesmo. É um somatório de 3 coisas. Eu tenho associatividade, que significa que essa questão aqui saiu da minha mesa, de boas. Eu tenho comutatividade, significa que saiu essa questão também. Ok? Mas mesmo assim, essa coisa aqui não faz sentido considerar definida. E tem a ver com a resposta de Tomás, porque Tomás não cobrou. Precisamos cobrar algo mais aqui. Quando é que, tipo, por que vou me preocupar com a ordem? Se eu tenho comutatividade porque aqui parece que eu tenho pelo menos a soma, certo? Então a pergunta, se eu tenho comutatividade, eu não preciso falar em qual ordem somar, eu tenho associatividade também, vou falar, vá lá, soma essas coisas, me dê o resultado. Sim? Porque a sequência poderia ser começada a partir do 0? Como é? Eu poderia ter um A0 ali? Não, peraí. Meu exame são esses carinhas. No meu exemplo são esses carinhas, mas se eu quero achar o problema, se eu não especificar qual é o isão. O isão é um conjunto, certo?
E no final das contas, eu tenho uma família de números. E o problema não é apenas com ilusões doidos, até para os naturais eu vou ter o mesmo problema. Até aqui tem um problema. Sim, Juliana? Eu posso escolher o mesmo aí? Seria isso? Não, pode não. Não? Não, porque vai ser... A ideia é que você vai pegar um, certo? Para cada... Pode ter repetições, mas se tem repetições, você não vai criar as repetições. Quem vai criar é a própria família, que manda que... Talvez a sequência vai ser o 0, 1, 0, 1, por aí vai. Tem repetições, mas sim. Alguma outra ideia? Sim, Tomás? Tem alguma coisa a ver com o fato de que a gente está trabalhando com famílias indexadas e o tipo de famílias indexadas é P-tupla? Não, um segundo. Aqui eu tenho... quero somar uma I-tupla praticamente, certo? E eu não tenho um problema com o tipo dos habitantes da I-tupla, são todos números reais. Ok? Então sei quais são os tipos que tem aqui e eu quero somar uma I-tupla de reais. A pergunta é qual o desafio, qual o problema aqui? E a resposta é no que Tomás falou. Eu não especifiquei a ordem, mas por que importa especificar a ordem? Frank? Você está formando uma sequência. Então, a única coisa que você precisa saber é me dê o valor naquela posição. Então, você não vai conseguir tirar a posição porque você não sabe se é bem ordenado ou não. Não, eu tenho. Qual o primeiro inteiro? O 4, quem? Eu vou somar o 4 com qual o segundo inteiro? O 2, ok. Mais 2. Qual o terceiro inteiro? Eu poderia fazer isso se eu tivesse realmente uma sequência. Certo? Saideira. Davi. Matias. Sim. O problema é justamente esse, a gente não tem uma sequência, a gente tem um conjunto, e nesse conjunto não está definido uma ordem específica. Mas você precisa somar, que importa a ordem? Não estou falando sobre a intenção, certo? Estou já na parte de... porque se não importa a ordem mesmo, eu posso falar escolhe qualquer ordem. E some, porque no final das contas não vai afetar o resultado. Ok, vamos parar essa parte. A resposta é que a ordem importa se eu tenho um conjunto infinito de I. Porque se eu preciso somar uma infinidade de números reais, primeiramente pode ser que isso nem caia num número real. Se eu quero somar essa sequência aqui, constante para 1, qual seria o valor? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, certo? Mas mesmo se você arrumar uma sequência que converge, como a gente fala, a série dela, a mais famosa é que toda pessoa de computação precisa saber disso. Eu espero que até quem nunca viu isso pode imaginar qual seria o valor desejado para essa coisa que estou escrevendo aqui. Isso deveria ser o quê? 2, ok? Para quem não viu isso, faz sentido se preocupar e pensar sobre essa coisa agora. Desculpa, não agora, em casa. Mas o que eu estou tentando falar é que, olha, mesmo que você tem essa coisa aqui, seria errado falar que é suficiente escrever some esses caras aqui. Some essa família. Qual família é essa? Seria eu vou errar aqui, ajuda. Sobre 2 elevado a I, de I a partir de 0 até... Então, pega essa sequência aqui, certo? E some todos esses caras, e até pior se eu escrever assim. Pelo menos antes eu sabia quem era o primeiro da sequência. Quem era o primeiro? O 1. O segundo era 1 sobre 2, o terceiro era 1 sobre 4. Na maneira que eu escrevi, não tem uma ordem definida. Mesmo que eu, no meu conjunto de índices, tem uma ordem nele que eu conheço desde criança, ninguém falou que não existe o conceito de... as perguntas que eu faço para uma família indexada, eu dou coisas para ela, ela fala quais são os valores em cada posição, mas não posso perguntar para ela qual é o teu primeiro membro. Ela fala, eu não diferencio aqui entre meus caras. Me dê um natural, você vai escolher. Talvez eu quero começar com 42, me dê a posição 42, pronto. É 1 sobre 2 elevado a 42. Então aqui, se eu quero somar, eu não tenho o conforto de saber qual a ordem, e existe um teorema muito bacana na teoria dos números reais, que a gente menciona isso no IDMB, e o teorema é do Rea Hamj, ou talvez ficou assim o nome em português, de Riemann,
que está dizendo que se você tem uma sequência onde o somatório dela converge e possui mais umas hipóteses que não me importa agora, trocando a ordem que vou fazer essa soma, eu consigo fazer ela converger a qualquer número que eu quero. Então, cuidado não se afetar e pensar que se a tua versão binária de uma operação que estava escrevendo lá tem certas propriedades, por exemplo, ela comutativa, como a soma é, pensar que se você formar uma versão assim infinita dela, infinitária, talvez é a melhor palavra, ela vai continuar sendo comutativa. Deixo para vocês pensar, a gente não vai, isso é assunto de IDMB e de cálculo, mas a demonstração também não é tão difícil. A condição que você ter é que você quer que, se você pegar os módulos de cada terminho, ela não vai ser convergente, tua série, para quem viu séries convergentes, mas sem os módulos ela é convergente. Isso é chamado condicionalmente convergente. Se você tem uma sequência que faz isso, importa qual a ordem que você vai escolher para somar, ok? Então, cuidado, essas coisas não vão ser definidas em geral, se a gente depende assim de propriedades das versões binárias que a gente gostaria de ter nas versões infinitárias que a gente não tem. Eu gostaria de fechar essa parêntese aqui, se você tem alguma coisa muito urgente, alguma dúvida assim? A dúvida é que no final aquela soma não daria 2 se você trocar a ordem das somas? Aqui não ia dar certo porque essa é convergente até com módulos, nada ia mudar. Mas se você pegar uma sequência, certo? Onde ela vai precisar necessariamente ter uns reais negativos. Porque se não tem negativos, aplicando o módulo nela não vai mudar nada. Então, eu estou procurando séries que sem módulos convergem e com módulos elas não convergem, certo? E para qualquer uma delas que vai, se você tem essa coisa aqui, para um certo L, não sei, um certo S aqui, um certo somatório lá, a partir do teorema está dizendo que eu aceito qualquer desafio de qualquer número que você vai escolher. Então, o Márcio vai escolher um número M e eu vou falar, peraí, então, vou só trocar a ordem que eu vou somar os termos. Vai ser os mesmos termos, mas vou trocar a ordem e as parênteses onde vou botar. E eu vou conseguir que essa coisa aqui vai ser igual a M. E se me desafiar também para diverger, não sei como também consigo, certo? Não é difícil também a demonstração desse teoreminha, não é algo muito profundo. Não precisa de nenhuma ferramenta que a gente não vê, pelo menos no IDMB. Posso apagar? Posso, ok, sim. Sim. Eu só não sei se foi na aula passada, Aham. não pude ficar. Mas sobre o grupo, o B, P de... Que grupo? Sampezão, é uma P-tupla e não um conjunto de... Peraí, não tem nenhum grupo aqui. Não use a palavra errada, certo? O que você quiser mesmo? Conjunto? Conjunto de livros. Ok, o que sobre eles? Porque é uma P-tupla e não um conjunto de livros. Porque essa coisinha aqui é a notação que usamos realmente para P-tuplas. Os habitantes, P-tupla significa a mesma coisa de família indexada por P. É apenas sinônimo, certo? Agora, quais são os integrantes? Como é a palavra? Integrantes. Quais são os integrantes? De que tipo de coisa são integrantes dessa P-tupla aqui? São conjuntos de livros, certo? Ok. E podemos agora, então, talvez, entrar na ideia de funções. E funções aqui estão. E quero começar com uma discussão assim sobre como posso ver funções como black box também. Eu vou considerar então que é uma função f. Vou aumentar um pouco a função aqui para todo mundo ver. É uma caixa preta, certo? A ideia é que boto aqui certos objetos e agora ela não vira uma proposição, sei lá como era acontecer com os conjuntos e tudo mais, ela retorna, como a gente fala, um outro objeto. Então, coisas entram aqui e aplicando a f, como a gente fala, coisas saem daqui. Ok? E essa caixa, existem duas assim, religiões que podemos seguir aqui.
Uma seria chamada de conjuntistas e outra seria tipistas, categoristas e tudo mais. Vamos abordar, no livro estou tentando ser agnóstico, não sei se deveria ser tão, não agnóstico, sim, agnóstico, não sei se deveria ser tão bonzinho nessa parte. Aqui, sendo curso de computação, vamos preferir trabalhar de uma maneira mais da religião tipista, categorista, não de conjuntista. E isso significa que a nossa caixa não é completamente preta, ela tem 2 rótulos aqui. Ela está dizendo aqui qual é o tipo das coisas que vão entrar e está dizendo aqui qual é o tipo de coisas que ela vai devolver. Isso faz uma grande diferença sobre o que vai acabar significando a igualdade entre as funções, porque a gente viu que, na verdade, todas as igualdades, a gente não tem muita liberdade de escolher. Se a gente estabelecer qual interface que tem aqui e qual aparece como black boxes, a igualdade que a gente vai pegar vai sempre a igualdade excepcional aqui. E essa coisa já determina, na verdade, qual é a definição certa para funções. Antes de tudo, quero falar uns nomes, assim. A gente vai usar DOM, a gente vai chamar esse conjuntinho aqui, ou esse tipo, se vocês preferem. Vou evitar essa discussão por enquanto. De domínio da função f, e esse seria o codomínio da f. E podemos, então, no meu exemplo aqui, isso seria o a, e o codomínio da f seria o b. Mas se eu dar apenas essas 2 informações para alguma pessoa, ela sabe muito onde que ela pode usar a f, para plugar ela talvez em outras coisas, porque ela sabe dos rótulos, mas por enquanto não sabe nenhuma coisa sobre que coisa vai ser retornada aqui. Falta então ainda mais, uma coisa mais principal, que seria, tem 2 metáforas contrárias aqui, poderia chamar essa coisa de alma da função, ou poderia chamar realmente de corpo da função também. Vou chamar comportamento da função agora para evitar essa ideia. E se eu tenho um certo... se então eu tenho uma função, que a gente vai denotar isso assim, f de a para b, a gente tem feito isso na disciplina toda, mas agora estou botando na mesa mesmo. E se eu tenho um xzinho de tipo a, o objeto retornado pela f, que ela não tem direito de mudar de opinião, e uma vez retornar uma coisa, outra vez não retornar nada, ou, desculpa, retornar outra, e também não tem o direito de não retornar nada, ok? O que a gente vai chamar de função mesmo, vai ter a obrigação de retornar algo sempre. E preciso avisar aqui que essa convenção depende pouco do contexto. Para certos usos, a gente pode relaxar essa parte. Mas para a gente, as funções vão ter 2 obrigações. Para cada pergunta que eu vou precisar fazer aqui, ela vai precisar realmente devolver algo, e esse algo não pode mudar. Ok? E esse algo vou denotar por f de x. É aceitável também escrever f de x, mas vou preferir escrever sem as parênteses. E em certas discussões que a gente vai ter, vai ser uma ajuda grande se você se acostumar sem as parênteses. Um espacinho até entre as 2 coisas, às vezes, ajuda para entender certos conceitos que a gente vai ver. E o tipo dessa coisa seria o que é? B, ok. Muito bem. E aqui a aplicação, a gente fala... aplicação, e cuidado quem está sendo aplicado aqui, hein? Aplicação da f ou de f. Eu nunca sei se é melhor botar artigos, então de f em x, versão sem artigos, ou da f no x, não sei. Acho que isso até depende da região dos países lusófonos. Vamos lá, tem várias perguntas aqui. Espera aí, alguma coisa que eu falei não foi entendida antes de chegar, ou é comentários mais das perguntas? Só comentar. Tá, um segundo antes de chegar em comentários. Quero chegar aqui para falar, então, no final das contas, qual a interface que temos para uma função. Ideias. Qual seria a interface mesmo? Só tem uma mão, então realmente ninguém entendeu nada? Então vamos lá. Não, peraí. Vamos lá nas brigas, então, primeiro. Sim, Davi. Matias. É exatamente uma briga que não quero entrar, porque a gente não tem deixado claro, e isso vai continuar até o fim da disciplina, de quais tipos podemos realmente chamar de conjuntos, e essa distinção, na verdade, vai acabar fazendo diferença nenhuma. Você pode pensar que são conjuntinhos,
você pode entender que eles são tipos também. Acho que não vai afetar em algo que a gente vai escrever. Eu estava pensando em funções parciais. A gente não falou nada disso ainda, certo? Mas isso não vai afetar também. Essa coisa que eu estou falando não tem a ver com ser parcial, não. As duas condições que quero aqui vai ser como vou escrever isso agora? Determinicidade, talvez? Outra palavra para isso é univocidade. Talvez, não sei. Não vou dar outros sinônimos aqui. A segunda coisa que quero aqui é totalidade. A gente pode ver o que acontece no conceito. O conceito de funções, então, que a gente vai ver aqui, vão ter essas duas propriedades. O que significa determinicidade, ou também conhecida univocidade, é que praticamente significa que se eu tenho x igual a y, ok? O f de x vai ser igual a f de y. Não, vocês podem pensar isso como a f não pode mudar de ideia. O f de x aqui, se eu houver f de x lá, vai ser o mesmo f. Então, a gente já sabe, na verdade, que em linguagem de programação com side effects, a gente discutiu isso. Foi Maria, acho que deu a resposta lá. Não temos realmente isso. Já o primeiro motivo de não ser funções com essa definição, na verdade, nem totalidade temos. Totalidade significa o que é? Que a função é obrigada a dar uma resposta para qualquer coisa. Então, o que significa isso? Que para todo azinho no azão, existe um bezinho no bezão, tal que eu vou traduzir numa outra notação aqui. O A está sendo mapeado pela F ou B, para o B. Vamos lá, Isaac. Foi conjuntista aí. Qual de todas? Sim, essa notação aqui, não vou diferenciar entre essa parte aqui. Poderia escrever, se você prefere assim, se você está falando isso. Não vou fazer nenhuma questão aqui. Isso é apenas a notação, na verdade. Isso não seria questão de conjuntista ou tipista, se deu essa impressão. O que vai mudar lá vai ser a questão de igualdade. Mas vamos ter essa conversa daqui 2 minutos, que vamos definir o que significa igualdade nas funções, da maneira certa. Essa coisinha que eu escrevi aqui, cuidado, essa seta tem bunda, certo? E eu estou decorando ela por uma F. B significa, outra maneira de escrever isso seria F de A é igual B. Okay? A vantagem que tem essa notação aqui é que não se engana em pensar que realmente uma igualdade, que talvez você queira tratar essa como uma proposição, assim, um predicado de talvez 3 posições. Estou falando a F associa o objeto A para o objeto B. E se eu quero relaxar alguma dessas questões aqui, eu poderia continuar usando a mesma notação. Mas para usar igualdade em matemática, a gente vai precisar pelo menos a determinicidade e muitas vezes a totalidade também. Em geral, se eu escrever f de A igual um V, sei lá o que é, eu entendo, como parte de matemática, que o f de A não pode mudar valor. Se aparecer daqui a pouco o f de A, vai ser a mesma coisa. Que não acontece em C, por exemplo, porque tem side effects que essa coisa pode acabar mudando. Eu quero voltar para discutir a igualdade de funções agora, e depois ter brigas. Então, como a gente poderia definir o que significaria se eu tenho 2 funções f e g, o que seria que são iguais? Eu vou desenhar aqui uma outra caixa, que seria aquela que é chamada G. Quero saber o que significam que são iguais. Ideias. Frank. Estava pensando, não. Se as duplas são iguais. Que duplas? Que acaba tentando elaborar a interface para a função. Você está confundindo algo. Eu acho que você queria dizer, cuidado, galera, com as palavras que a gente está usando. Eu acho que você já entrou no modo de implementar funções. Ainda nem temos a especificação. É um grande erro a gente tentar implementar algo se a gente não sabe qual é a especificação ainda do que a gente está tentando atender, certo? Então, vamos esperar a perguntar se a gente consegue, como podemos implementar esse novo tipo. Isso, para a gente, é um tipo primitivo agora, certo? Funções, pronto, chegaram. Quero ver o que significaria igualdade. E a igualdade das funções vai acabar fazendo parte da especificação. De tal forma que, se eu quero implementar algo, eu vou precisar, minha implementação vai precisar respeitar a igualdade. Antônio? Respondendo a pergunta. Sim, obrigado. Sim, fale. F de Azinho Aham. vai ser igual a
Peraí, a pergunta é, ok, então vamos escrever originalmente. O f vai ser igual a g se e somente se é essa coisa que quero. Ok, começamos melhor. Para todo vazio do tipo azão. Ok. Um segundo. A ideia é, um segundo. Esqueça o desenho que eu fiz aqui, ok? Eu sei que eu fiz para influenciar, mas a ideia é que você tenha f e g sendo funções aqui. O que você ia falar aí para todo vazio onde mesmo? É usando aquela ideia de ser tipista do tipo A, Mas não tem A aqui, né? razão, mas tudo bem. Então, para todo vazio, Onde? Eu só quero cobrar essa parte. Onde que pertence o A aqui? ao domínio de Ok, o domínio de... F. Ok. E aqui parece que eu estou favorecendo um lado, certo? Então, antes de chegar lá, faria sentido falar, peraí, eu considero como parte da interface a pergunta qual é o teu domínio e qual é o teu codomínio. Essas fazem parte da interface. E quantas mais perguntas eu tenho? Quero ver mãos. A pergunta é quantas, quero ver número. Depois vou voltar o microfone para Antônio. Minha pergunta é quantas perguntas eu posso fazer para uma função. Eu quero ver um certo número, certo? JV. 3. Quem acha menos que 3? Quantas tu acha? Menos que 3. Quantas tu acha? Quais são essas duas? Com certeza, então, já temos duas. Qual é o teu domínio e qual é o teu codomínio? Que a gente pode simbolizar assim ou até sem parênteses aqui. A pergunta é se podemos fazer mais perguntas. E deveríamos poder fazer mais perguntas. Uma função deveria ser mais superável em Carga do A. mais duas. Mais duas. Sim, tá? Então a resposta certa em quantas perguntas podemos fazer para uma função f são uma para cada membro do seu domínio. Já temos uma pergunta. E uma que é a pergunta para perguntar seu próprio domínio qual é e qual é o seu próprio condomínio. Ok? Ficou claro? Ok, então, a primeira coisa que eu vou precisar aqui seria que elas possuem o mesmo domínio. O domínio da f é igual do domínio da g. E? E a gente vai ver que essas duas partes, na verdade, a gente vai escolher agora que vamos virar um pouco mais adultos. F igual com o domínio da g. E aquela outra coisa que o Antônio estava falando, fale. E agora você pode escolher qual que é, certo? Porque não faz diferença nenhuma, domínio F. domínio de F, F de A, mas igual a F de A? G de A. Ok. Essa parte, a gente vai falar, muito importante isso para o mundo do coração, concordam em todo o seu domínio, em todo lugar. Vou escrever assim. Ok? Faz sentido essa frase? Concordam? Se eu faço uma pergunta para F, ela responde 42. Se eu fazer a mesma pergunta para G, ela responde 42 também. Elas concordaram. Então, se eles concordam em todas essas perguntas, são iguais, certo? Agora, por que eu falei que essa parte vai acabar sendo, de uma maneira adulta, desnecessária? É porque eu não quero considerar a F, a palavra função, function, sei lá, como um tipo. Isso é o que Python faz, e a gente não vai ser Python aqui. Ok? Se você perguntar a Python qual é o tipo, sei lá, entre aspas, né, sei lá, do seno, ele vai falar, seno é uma função. Ok? Não, a gente quer embutir essas informações no próprio tipo. Faz sentido isso? Então, a F, vou falar que é uma função de A para B. E continuo sem responder ainda, sem tratar esse assunto, que como falei, não vamos tratar esse assunto aqui. Se há um tipo, um conjunto, sei lá, pensa de qualquer maneira que você prefere pensar nisso. Mas, de qualquer maneira que você pensa, seria outra coisa falar que é uma função do conjunto A para o conjunto B, ou do tipo A para o tipo B, não me importa. E outra coisa se ela é, sei lá, de A para C, onde C é uma coisa diferente. Certo? Então, essa igualdade que tenho aqui, na verdade, até para começar a discutir a igualdade entre dois objetos, precisa saber que eles são do mesmo tipo. Então, se é para falar essa coisa, só pode ser que as duas
são funções, são objetos do mesmo tipo, nesse caso funções de A para B, para um certo A e um certo B. E nesse caso eu posso voltar para... Nesse caso a resposta inicial do Antônio acaba sendo certa, porque agora eu tenho um Azão e um Bzão, já estão nos tipos das próprias F e G, e aqui seria o quê? Para todo Azinho no A, ou de tipo A, se vocês preferem, o F de A é igual G de A. Ok? E eu poderia até apagar essa parte aqui. Por quê? Aqui, essa coisa é inferível. A partir de um type inference. Como eu consigo inferir que aqui é Azão? Olhando que você aplicou F e G nele. Apareceu A como argumento da F, então eu sei que o Azinho é que tipo de coisa? Essa. Ok? Faz sentido isso? Sim. Eduardo. Eu não poderia perguntar também qual a imagem? Um segundo, porque quero diferenciar aqui as perguntas que fazem parte da interface e todas as outras perguntas que fazem parte das definições que a gente vai ver em cima das primitivas perguntas. Então, essa coisa que Eduardo está falando, que a gente podemos denotar assim em BF, ou temos outras notações também, é uma coisa que a gente vai definir, certo? Então, não vai ser uma noção primitiva. A ideia é que cada funçãozinha precisa ter essas três coisas, saber qual é o domínio dela e a gente definir como que ela comporta. E a partir dessas formações, podemos definir novas noções. Uma delas é qual seria a imagem da F, certo? Também conhecido como range. E a gente vai definir isso daqui a pouco, ou essa vez ou a próxima. Mas quando eu falo as perguntas, eu deveria especificar isso. São as perguntas primitivas, certo? Então, isso significa que se eu quero definir uma função, eu tenho o direito de falar seja f de A para B, a função definida pela, e agora eu posso escrever aqui a situação é bem parecida do que aconteceu nos conjuntos. Para determinar um conjunto, precisei dar significado do que significa, na frase, x pertencer ao conjunto que quero definir. Dando significado nessa expressão, significa que eu acabei de falar qual é o A. Dando significado nessa expressão, significa que acabei de falar qual é a própria F. Porque era a única coisa que estava faltando para definir, porque aqui já falei qual é o domínio dela, qual é o domínio dela. Se eu não falar isso, seria aceitável também escrever assim. A função definida pela, agora precisa falar o domínio da F é o A, sei lá, o codomínio da F, sei lá, são os naturais, e o F de x ou aqui vamos pegar os naturais também, e o F de x é x mais 2. Ok? Eu acabei de definir uma função. Faz sentido isso para todos? Ok. Brigas, dúvidas? Sim, vamos lá. Sim, Isaac. Antes de apagar, estava de A para B. Certo? Para definir, não tinha nem chance para eu conhecer o B, né? Para dar uma formulazinha aqui, por exemplo, sim. Aqui é uma boa observação. Se meu desafio é definir uma função aqui, eu não consigo definir nada. Ok? O desafio seria definir uma função de A para B. Certo? E você precisa complementar aqui a coisa. O desafio espero que é óbvio que não é satisfatível, mas o que muda se eu botar aqui A para A? Eu tenho uma opção aqui, certo? X. É a única opção que tenho praticamente aqui. Se alguém falar para mim, olha, peraí, na verdade é de A, vamos fazer agora a pergunta de Isaac é muito legal e a gente vai investigar isso daqui a pouco. Se eu quero definir uma função daqui, do A cross B para o A, f de x vai ser igual, qual a minha única opção agora? Mãos. Carlos? Zero. Sim. De quem? A primeira posição de... Vamos usar outleft, ok? Outleft de x, certo? Eu tenho maneira de, pelo menos, produzir um valor que precisa produzir o A. Por que não posso botar aqui 5? Eu não sei se o 5 está no membro do A. Se, por acaso, eu trocar esse A aqui
para ISA também aqui, para os naturais, por exemplo. Agora tem um bocado de opções aqui. Uma seria a mesma. Eu posso realmente extrair o primeiro valor do x, eu sei que vai ser um natural. Mas posso fazer outras coisas aqui também, certo? Eu posso botar 42. Agora tenho acesso a certos membros aqui. Antes que estava trabalhando de maneira como abstrato A e B, que não sei qual é, não teria esse direito. Inclusive, precisamos nos preocupar com o que acontece com o vazio. Tanto se pode acabar sendo o domínio de uma função, ou pode acabar sendo o codomínio de uma função. E a gente teve uma pequena discussão sobre essas coisas quando a gente falou sobre o void em C, que tem um nome enganador e errado. Mas, sim, a gente precisa discutir isso um pouco mais. Sobre igualdade, então, ficou claro, espero que significa que duas funções são iguais. E alguma dúvida? Eu não acho que a gente vai acabar estudando isso muito a fundo, mas se a gente não está trabalhando com funções que têm aquela propriedade, eu não lembro agora qual foi o nome que você escreveu, mas funções que não são focadas em retornar algo. A gente vai trabalhar com elas, só vou pedir paciência, porque você está usando o termo e a gente nem sabe o que é ainda, certo? Então, a gente vai chegar lá, mas daqui umas... E a gente vai voltar para estudar bastante essas, na verdade, na próximo módulo. Okay? Vai ser um exemplo muito útil, muito bom. Mas, por enquanto, funções significam funções, assim, para dar um pleonasmo, funções totais, certo? Quando a gente fala funções, agora significa que tem as duas propriedades. Elas retornam sempre algo, dado um argumento do seu domínio, e não podem também mudar de opinião. Sim? Eu já vi algumas referências, alguém chamando de função unívoca. Mas isso, Como é? uma função unívoca. Ok, universidade, acho que é um nome que existe, sim. Mas, tipo, só de ser função já é uma coisa bem... Não, é porque... tá, ok, vamos tentar ver isso. Se você trabalha, certo? Matias aqui, ele gosta muito de funções parciais, certo? Então, não, por justa causa, na verdade, para quem se importa com computação, as funções parciais são mais na tua cara, porque praticamente, por motivos óbvios, você consegue escrever funções na tua linguagem, mesmo sem side effects, que não vão retornar nada, vão cair numa recursão que nunca vai retornar, sei lá o quê. Então, você trabalha o tempo todo com essas coisas, e você não quer ficar falando sempre funções parciais. Então, você fala o quê? Então, função é aquela coisa que me interessa mais. E se por acaso ela sempre retorna algo, eu vou definir para essas funções um novo nome e vou falar essas são funções totais. Agora, se você está trabalhando principalmente com funções totais, faz sentido falar, ok, vou chamar essas coisas de funções e preciso achar um outro nome para aquelas que não têm essa obrigação de sempre retornar algo. O problema com essa abordagem, que é a abordagem que a gente está começando aqui, infelizmente, é que quebra a regra de português, onde aplicando um adjetivo, essa regra quebra em todos os idiomas, até sem entrar em questões de matemática. Normalmente, quando você tem um substantivo e você aplica um adjetivo nele, ele não para de ser a coisa que ele era antigamente, certo? Se você falar um barco vermelho, ele é um barco, continua sendo um barco. Não faria sentido falar um barco vermelho parou de ser um barco. Se a gente pensar nisso, quando a gente fala funções parciais, uma função parcial, com nossa definição que acabei de dar agora de função, possivelmente ela vai acabar de ser função. Cuidado, o parcial não obriga a função a não responder em certos casos, apenas ela não tem a obrigação de responder. Então, qualquer função parcial é um caso especial de uma... cada função, nossa função, é um caso especial de função parcial. Qual caso? Aquele onde, por acaso, aconteceu que ela sempre retornou algo. Mas, com nossa definição, então, se eu falar função parcial, ela não é necessariamente uma função. Apliquei um adjetivo num substantivo e ele parou de ser substantivo. Tá, vamos lidar com essa coisa, tá? É a vida. Com certeza existem exemplos, agora não vou lembrar algum de cabeça, que acontece a mesma coisa em português, e se alguém pensar algum, possa nos meter um bocado. Inclusive, uns nem vou conhecer. Entendemos o que estou falando sobre essa questão? Então, se teu foco são funções parciais, o mais racional para fazer é falar, ok, função é aquela coisa que satisfaz a universidade, pronto, e aquelas especiais exceções que acontecem que sempre respondem, eu vou chamar de funções totais.
Para a gente que vamos começar estudando muito funções totais, a gente vai falar o quê? Função tem as duas propriedades, ok? E se por acaso perder uma delas, quero estudar um pouco elas, eu vou falar essas são chamadas funções parciais. Talvez se eu apagar esse espaço que tem aqui, vou acabar também não me preocupando com a coisa do adjetivo que eu falei. Porque agora é um novo substantivo, função parcial. Ok? Tá. Outras dúvidas sobre isso? Ok? Eu quero definir, importantíssima definição, é super boba, super simples. O que seria o espaço de funções? Espaço de funções entre dois conjuntos. E tem várias notações. É um conjunto. Qual conjunto? O conjunto de todas as funções de A para B. O conjunto de todas as f's, tais que a f é uma função de A para B. E a notação que temos para esse conjunto é bem intuitiva. É assim. Ok? Então, qual o tipo dessa coisa? É um set, se eu não me importo com muitos detalhes. E se eu me importo com bastante detalhes, esse é um set de funções de A para B. Ok? Esse é o conjunto de todas as f's, tais que a f é uma função de A para B. E uma alternativa notação para a mesma coisa é essa aqui, que eu vou... Cuidado para não errar na ordem, que vamos escrever isso. É B elevado ao A. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para vocês quando a gente definiu as outras operações entre conjuntos. Já que o A é conjunto e o B é conjunto aqui, a pergunta óbvia é por que essa notação? Então, eu deixo isso para vocês pensar. Justificar por que denoto B elevado ao A, tanto o B quanto o A são conjuntos aqui, para significar esse conjunto aqui. Okay? Vamos ver isso, uma resposta talvez na próxima aula. Agora quero falar sobre o conjunto vazio, ok? Porque a pergunta é se faz sentido essa coisa para algum certo A. A pergunta também é se faz sentido ter essa coisa. Vou botar aqui B. Se faz sentido essa coisa. E isso... não, isso não é um clicker. Então, vamos fingir que era o clicker. Quero levantar mãos aqui. Quem acha que essa coisa pode fazer sentido? Mãos. Poucas, mas eu acho que se eu somar as duas respostas não vai ser um conjuntinho, vai ser problema de outro. Ok, 13. E quem acha que não faz sentido? Não viu. Ok, viu. 2. Ok. E aqui a mesma pergunta. Quem acha que faz sentido? Faz sentido significa pode fazer sentido, certo? Porque não sei qual é F, qual é A, aqui eu não sei qual B. Mas quem acha que essa coisa talvez faz sentido em certos contextos? Não. 13 de novo, ok. E quem acha que essa coisa não... E não são os mesmos 13. E quem acha que isso não faz sentido? 4. Ok. As duas fazem sentido. E vamos ver quais são as... se a partir dessa informação talvez eu consiga inferir algo mais sobre minha F e sobre meu B. Qual delas... Vamos discutir essa primeiramente. Essa é uma função, certo? E agora a pergunta é para quais B's eu posso definir funções F's assim? Eu quero argumentar que para qualquer B eu posso definir uma Fzinha do vazio para o B e ainda mais eu posso definir só uma Fzinha desse tipo. Para determinar minha função eu preciso responder em quantas perguntas? 3. Cardinalidade do domínio, que é 0, mais 2. Então, qual é a função que eu vou definir aqui? O domínio é... A pergunta do domínio já está aqui. É o vazio. A pergunta do condomínio também falei qual é um conjunto B. E agora, para determinar uma função, preciso fazer mais trabalho, responder em todas as outras perguntas que eu tenho.
Quantas perguntas tenho ainda mais para responder? Nenhuma. Então, determinei uma função. Eu não posso ter outros valores, porque a ideia de igualdade entre funções está falando, vai acabar sendo que qualquer função que você definir assim vai ser igual à minha. Porque o source dela é o mesmo, o domínio é o mesmo, o codomínio é o mesmo, e elas concordam em todas as outras perguntas. Não tem nenhuma pergunta mais para fazer, então trivialmente concordam em todas. Para inverter um pouco os papéis, para argumentar que uma certa f é diferente de g, supondo que tem o mesmo tipo, basta achar uma testemunha onde elas discordam. Que será uma testemunha da desigualdade das funções, um certo testemunha t, então forma que o ft é diferente do g de t. E basta achar um cara onde elas discordam para já ter certeza que não são os mesmos objetos. Ok? Alguém tem alguma briga mais? Os x aqui foram convencidos mesmo que faz sentido isso? Sim? Ok? Alguma briga? Não. Vamos para cá. Agora a situação aqui não é tão bonita como estava lá. Mesmo assim, faz sentido isso. Só que se eu começar a perguntar quantas perguntas eu preciso responder aqui, na F, 2 mais tantas que tenho no A, certo? Qual a primeira pergunta? O source, é isso? O domínio. O domínio é isso? A outra pergunta aqui é? O codomínio é isso? E agora eu preciso responder a uma pergunta em cada uma delas, certo? O que acontece se eu tenho membros no A? Você não vai conseguir. Eu não consigo definir nada, certo? Porque para cada membrinho do A, se eu tenho A de tipo A, eu sou obrigado, para definir minha F, falar para qual valor do seu codomínio, a F associa cada azinho aqui dentro. E aqui não tenho nenhum valor para dar. Então, se é que o A não é vazio, eu não posso definir nenhuma função assim. E nesse caso, eu teria um problema, certo? Não daria certo. Mas, se eu não falei aqui nada sobre o A, certo? Então, por isso, é possível essa coisa acontecer, não tem algum bug aqui, um problema. E, na verdade, se eu tenho uma função realmente f de A para o vazio, eu posso inferir a partir dessa informação que o A é o conjunto vazio. Porque é a única maneira que esse objeto aqui faz sentido. Assim que o A tivesse pelo menos um habitante, essa coisa aqui é impossível. Porque eu pegaria um habitante do A, eu perguntaria para F, ei, me dê o f de A. E esse f de A, a partir da inferência que a gente escreveu de funções, que é a coisa principal, que tipo de coisa seria? Onde ele pertenceria, se você prefere assim? No vazio. Eu já teria uma contradição. Nada pertence ao vazio. Então, a partir dessa informação, essa não tem nada contraditório aqui, a partir dessa informação eu posso inferir que o A é vazio. Faz sentido para todos? Ok. A partir da informação que existe única função do vazio para qualquer conjunto B, eu posso chamar ela a função vazia para o B. Mas cuidado, porque tanto isso quanto isso fazem parte da interface de funções, e isso significa que se eu pegar aqui uma outra função, G, agora que eu falei, vai parecer bobo, para um conjunto C, essas duas funções são iguais? São iguais se somente C? B igual a C, certo? Não falei que são distintos, mas enfim. Então, a única maneira que essas duas vão ser iguais é se o B é igual a C. E se não são iguais, sequer é perguntável se estou trabalhando com tipos cuidadosos. E se eu não estou trabalhando, eu vou apenas falar que são diferentes. Ok? Faz sentido? Sim. Ok. Não, na verdade, respondi rápido demais. Faz sentido isso? É porque eu vi a mão para dúvidas. Vamos lá, Carlos. Estou tendo uma confusão aqui. Sim. O A e o B são tipos. Aí vamos entrar no tipos contra conjuntos? É essa a dúvida? Não sei. Falei tipo, o A para o B, eles são tipos. Para essa... Um segundo. Considere o A e o B são conjuntos aqui. Muda algo? Não, tá ok. Mas é porque, tipo, eu fiquei imaginando ali. F é do tipo A para vazio. O tipo vazio, eu buguei ali na cabeça. Por quê? Qual é o problema dele? Um segundo. Seria... ok, é boa observação. Da mesma maneira que a gente viu que temos um tipo que podemos chamar até de unit, a gente discutiu isso um pouco em FMC1, e pouco aqui também, que seria um tipo que só tem um habitante, que eu vou chamar ele de... Acho que quem ganhou foi a Carinha ou o Sapo, não lembro. Tem um tipo lá, certo? Que tem um habitante. Temos um tipo também
pode chamar de empty se quiser, eu não sei como você gosta, certo? E ele quantos habitantes tem? Ele não tem. Pode chamar assim de bottom também, se preferir, de qualquer maneira. Então, se você pensar isso em tipos, aqui estou falando que seria para o tipo 0, se você gosta de ver esse assim, para o tipo bottom, se você gosta de ver assim e tudo mais. E se você ver isso como conjunto, seria o conjunto vazio mesmo. Não vai fazer uma diferença para a nossa vida aqui. Eu não quero focar muito em influenciar muito para o lado de tipos, mesmo que a influência é óbvia. Mas pense em conjuntos tipos como sinônimos para essa conversa. Às vezes vou falar conjunto, vai ser tipo, certo? Sim, Eduarda. Como isso está falando muita bobagem, mas quando eu vi as funções escritas no quadro, me lembrou, por exemplo, numa linguagem de programação, que seria uma função, no primeiro caso, que não tem parâmetros, mas tem retorno, e na segunda, uma função void, que recebe parâmetros, mas não retorna nada. Não, peraí, cuidado, porque esse é um mal entendido que a gente discutiu um pouco isso numa penúltima aula, eu acho. Não, cuidado, porque o void, por isso estou brigando com esse nome muito, é um nome errado. Deveria ser unit esse nome. Onde você está vendo esse void, isso deveria ser chamado unit. Onde unit é um tipo que só tem um bichinho lá. Qual bichinho? Talvez esse bichinho feliz, ou mais comum, você pode considerar que é a tupla vazia. Se você quer escolher um representante sem essa bobagem assim, você bota essa tupla vazia. E nesse caso, o teu tipo é essa coisa aqui, e isso significa que se tua função foi declarada, sei lá, para retornar um inteiro e receber nenhum argumento, isso é mentira, porque se ela para receber nada, ela sequer seria chamável. Mas você quer chamar essa função, e como você chama essa função no teu código? Espera aí, você declarou ela assim, só que estou tentando te convencer que, na verdade, temos tempo para colorir. Perfeito. Tá, eu sei que a gente discutiu isso de uma maneira talvez pouco prematura. A gente não tinha visto funções bem naquele momento. Eu falei que a gente vai voltar para discutir isso. Então, a partir da dúvida da Eduarda, agora é o momento para discutir isso. Eu vou entrar na cabeça de pessoa que programou na vida inteira com C, ok? Essa pessoa, quando tu está vendo essa coisa ou quando está vendo essa coisa aqui, ela entende que a parte de parentesinhas é uma sintaxe especial, onde, e também essa coisinha aqui, x, y, ok? Onde denota a aplicação da função. Então, para essa pessoa, o f é uma função que ela definiu, faz sentido para a cabeça dela. Aqui é uma sintaxe especial que está falando aplicação de função. E dentro aqui está visualizando todos os argumentos que ela recebe. E Eduardo está visualizando aqui nenhum argumento. E qualquer pessoa que programou isso muito visualiza isso dessa maneira, certo? Em Python também, não, isso não vai mudar. E essa está visualizando como, ok, aqui meu fzinho, aqui é a sintaxe especial para chamar essa função. E os argumentos estão aqui dentro, que é apenas um, certo? Faz sentido? Eu estou descrevendo como a maioria de vocês está pensando e foi treinado a pensar. E quero tentar mudar isso. Então, aqui tem o f, sintaxe especial para denotar chamada, inclusive com dois componentes aqui. Eu vou escrever uma terceira versão aqui rapidinho, onde aqui seria tap. E onde aqui quais são os argumentos? São dois, é o x e o y. E aqui são três, é o x, o y e o z. E aqui faltou a funçãozinha, ok? E quem trabalha muito com essas linguagens acaba realmente, mesmo se o teu editor não está fazendo essa colorificação aqui, na cabeça você está colorindo dessa maneira, ok? Se fosse realmente a f receber nenhum argumento, como falei, ela não seria chamável, ela nunca poderia operar, funcionar para retornar algo. Vamos lembrar qual é a tipagem que tenho de inferência que tenho sobre funções. Sei que é uma f de um certo a para um certo b, e recebendo um certo a, ela promete que ela vai devolver f de x, e ainda mais esse vai ser um objeto do tipo b.
Então, se aqui você escreveu return 42, como que você vai chamar essa função? No teu código você escreve assim, certo? Mas parece que qual o argumento que ela recebeu? Nenhum, certo? Aí vamos tentar colorir essas coisas de uma maneira diferente. Eu vou deixar esse espacinho que eu falei porque ajuda bastante. Minhas funçãozinhas vão ser essas, novamente. Ok? Só que agora eu quero falar para vocês qual é o verdadeiro argumento aqui. E essa parte faz parte, por isso é azul, é um argumento da minha funçãozinha. Ok? E essa coisa é um argumento da minha funçãozinha. E, como a gente viu, posso identificar isso com o próprio x. E por isso prefiro escrever essa coisa sem parênteses, escrever apenas f de x. Ok? Aqui, vou colorir isso como, perdi as cores. Qual é o argumento? Peraí, e aqui eu vou colorir como x, y, z. Para conseguir comunicar com os enganados a partir dessas nomenclaturas, a gente precisa falar, no final das contas, o que significa aridade. E a gente costuma falar que a aridade é a quantidade de argumentos da função, mas na maneira que estou tentando convencer vocês a visualizar a coisa de uma maneira mais legal, mais correta, se eu falar mais correta, implica que essa é correta também. Quantos argumentos ela pegou aqui? E aqui? E aqui? 1 e 1, certo? Eu quero comunicar com os enganados também. Então, na verdade, a aridade, nós vamos chamar a quantidade de argumentos, porque vai ser sempre 1. Eu quero que essa coisa acabe sendo o quê? Aridade 0. E essa acaba sendo o quê? Aridade 1, aridade 2, aridade 3. Então, no final das contas, a aridade vai ser o tamanho da tupla que essa função está recebendo. Se ela está recebendo triplas, a aridade dela é 3. Se ela está recebendo a única zero tupla que ela pode receber, então, no final das contas, o domínio dela é o quê? Esse carinha aqui, certo? Ou esse, se vocês preferem. Esse conjuntinho é o domínio dela, ou esse. Não importa quem é aqui. Eu vou destacar isso. O importante aqui é que ele tem só um habitante. Então, se eu ver isso como tupla, qual é o tamanho dessa tupla? 0. Então, vou falar a aridade dela é 0. E aqui, se eu ver esse x como tupla, qual é o tamanho dessa tupla? 1. Então, vai ser a aridade dessa função vai ser 1. Por que eu estou falando que aqui a coisa importante não é quem é o cara, mas que tem apenas um habitante? O que eu preciso desse tipo aqui, do tipo unit, é que ele não possui nenhuma informação a resposta qual foi o teu valor. Uma função que é declarada assim em C, para mim seria uma função onde ela começou a partir do unit, que eu vou escrever assim, a partir do unit. A ideia é que ela vai ser chamada, porque ela recebeu uma estrelinha, ou um carinha, sei lá o que é, ela vai ser chamada, mas a ideia é que ela não pode consultar o valor que ela foi chamada para decidir algo a partir desse valor. Não faz sentido falar, fazer um if then else, blá blá. Se teu valor foi aquilo, retorna essa coisa, caso contrário, retorna. Não pode depender, então, o seu comportamento, a sua saída, a partir da informação que ela recebeu. Por isso eu preciso que o domínio dela só tenha um habitante. Mas eu preciso desse habitante porque ela precisa ser chamável, certo? Para ela funcionar e retornar algo. E todas as funções que vocês escreveram, às vezes, esse return bobo aqui, certo? Nesse caso, precisaria consertar isso para compilar em C. Vocês pensam esse return como, na verdade, o que é? Pare agora, sei lá, sai da função. É assim, a maneira mais natural de pensar esse return. Não, mas algo está sendo retornado aqui. Pelo jeito, certo? O que precisa ser retornado? Algo de tipo unit, certo? E por que não preciso falar qual dos tipos do unit vai ser retornado? Porque só tem um, certo? Então, aqui, tecnicamente, o que você está retornando é o único cara do teu tipo, que pode ser esse cara, ou esse, se você prefere, ou estrelinha, não sei como você vai denotar esse cara. Então, o importante é que, para quem vai receber a coisa retornada, ele também não pode ter expectativas que ele vai receber uma informação útil no sentido de, se eu receber dessa função tal coisa, eu vou fazer essa coisa, se eu receber a outra, eu vou fazer nada. Não. Você já sabe, a partir do tipo da f, que se por acaso ele retornar algo, agora estou entrando um pouco nas funções parciais,
vai ser inútil a informação lá. A única coisa que você vai conseguir fazer é falar, ok, ela retornou algo, certo? Sem falar qual seria o valor desse algo. Não tem algum daltônico aqui? Não, outra vez eu estava dando essa aula, uma parecida, e acabou tendo um daltônico e avisou só no final. E acho que ele estava vendo tudo igual. E precisaria escolher as cores certas, se funcionaram duas cores. Não tem nenhum daltônico aqui, preciso saber disso. Ok, beleza. Fez sentido essa discussão aqui? Ok. Ok, vou apagar tudo isso. Precisamos ver maneiras de definir funções. E eu vou começar falando um pouco de buracos ou de lacunas, talvez uma palavra melhor. Aprendi semestre passado essa. Se eu começar aqui, e acho que vocês já estão acostumados de uma maneira assim subconsciente de ver esse tipo de coisa. Se eu falar em números, sei lá, reais, pi, sei lá, mais 2, ok, não importa o que é essa coisa. Que tipo de coisa é essa? Não, é uma função. Ok? É um real. E que tipo de coisa é essa? Aham. Ninguém? Ninguém? Qual é? Você não tem X. Ok, boa observação. Preciso saber que tipo de coisa é X. Talvez eu vou ter um typero, essa coisa não tem nada. Mas supondo que eu estou vendo isso num livro, sei lá, então posso inferir que o X tem o tipo certo. Que tipo de coisa é essa? Real. Cuidado, porque matemáticos muitas vezes abusam demais a linguagem, falando a função seno de x é periódica. Não importa o que significa periódica, mas está tratando essa coisa como se fosse função. Dá para abusar se você está comunicando com alguém que entende teus abusos, dá beleza. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa coisa e a gente não vai aceitar esse abuso aqui. Só para destacar essa ideia. Quem é a função aqui é essa coisa. Isso realmente é uma função, inclusive de reais. Vamos dizer que é uma função de reais para reais. Isso já é um meio abuso, mas a cena que eu estou pensando aqui é uma função de reais para reais. Então, essa coisa aqui, que eu posso denotar assim também, é que tipo de coisa? Sim. É um real. E, na verdade, para saber isso, preciso saber o que mais? X é um real. Ok? Então, cuidado com esse abuso. E agora o que eu quero fazer é começar com expressões que denotam certos objetos, sendo reais, pessoas, não sei o que é, e botar buracos em umas subpartes delas, umas subexpressões delas. Aqui uma subexpressão que eu posso botar seria no 2. Pronto, botei um buraco aqui. E agora a pergunta é que tipo de coisa é essa? A ideia do buraco, então, é que ele vai ser ocupado por um argumento. E já que ele vai ter um argumento, e já que estou vendo como era a expressão que eu comecei, eu posso inferir qual seria o tipo aqui. Qual seria o tipo aqui? Ok, seria de real para real. E a ideia é qual função eu sei qual função é essa? Ou apenas sei a tipagem dela? Eu sei qual função dessa. É aquela que pega um argumento, soma π nele, e depois chama o seno nela. Ok? Então, na verdade, essa coisa, eu sei qual função é, então poderia usar até a notação de função que eu conheço desde criança, ou até a minha versão que não vou querer parênteses aqui, é falar que essa coisa aqui, que tipo de coisa é? Função, então posso aplicar o real 4 nela. E isso vai ser o que é? Ok? Faz sentido o que aconteceu aqui? Esse progressinho que aconteceu? Ok, sim. Isaac. Isso me fez lembrar daquilo que tem algumas linguagens que recebem, por exemplo, pi mais 4 e lá ela trata alguma coisa, então ela recebe já o valor computado. Outra questão tem a ver se a função vai precisar calcular ou não uma expressão, certo? Mas isso não é visível, por enquanto, nas próprias funções que a gente está tratando. Isso não vai fazer alguma diferença aqui. Ok, eu poderia botar um buraco aqui também. Botaria um buraco aqui, o tipo seria o mesmo. E aplicando essa coisa, espero que faz sentido o que estou fazendo.
no 4. Cuidado de botar um parênteses, aqui os parênteses fazem sentido, ok? Porque senão seria meio bagunçado e a gente vai discutir isso uma outra vez. Isso vai ser igual a? Muito bem, ok. E agora, não acho que é então um desafio grande entender qual será o domínio dessa função. Pega R$2 e retorna R$1. Então, nesse caso, eu poderia falar que eu vou dar que tipo de coisa agora nela? Uma tuplinha de reais, certo? Vou dar o 2, 0. São 2, ok? E isso vai ser igual a quem é? Eu vou ser fiel aqui, vou botar uma baguncinha estranha. 0,0, ok? Tá? Faz sentido para todos? Ok. A convenção que a gente vai usar é que... Seria de 2 mais 0. Obrigado. Aqui era para ser mais. Muito bem. Você bugou no parênteses 2. Peraí, tá certo agora? O parênteses da esquerda da direita da tudo. Na direita do zero tem mais um parênteses. Peraí, aqui tá certo. Peraí, parênteses. Isso. Obrigado. Tá certo? É acostumado a escrever no editor, acontece isso. Ok. A convenção é que na ordem que a gente está vendo os buracos, aqui é o primeiro buraco, aqui é o segundo buraco, o primeiro argumento vai chegar aqui, o segundo vai chegar aqui. Okay? Com essa notação, e a gente não vai terminar a aula aqui, com essa notação eu tenho uma dificuldade se eu gostaria de criar uma função, na verdade, que é pegar só um argumento e botar o mesmo argumento aqui e aqui, por exemplo. Então eu gostaria de ter uma função que pegando um certo U, vai mapear o U para onde? Cuidado, essa setinha tem bunda. Para onde? Para o seno de U mais U. Só que se eu escrever dessa maneira, que eu escrevi antes, seno de buraco mais buraco, tem uma tipagem errada aqui. Eu não estou esperando não tenho aqui a informação que na verdade é o mesmo argumento para entrar aqui e aqui. Essa coisa, o tipo dela é R$2 para real. Pegar um parzinho de reais para real. A gente vai ver na próxima aula como podemos liberar isso. A gente vai ver a notação de lambda, que é fundamental as ideias de lambda cálculo para computação e programação. E aqui é o pliqueiro do dia. Espero achar. Como é? Tem pergunta, sim. Por que não me meteria? Como é? Peraí. Bem, vamos definir que perto significa menor de 6 e longe significa a partir de 6. E a pergunta é sobre as notas de CFR1 e EA, ok? É sobre o que vocês pensaram, é sobre o que vocês pensaram, a nota que vocês pensaram que ia levar. Depois da prova, obviamente, vocês entregaram uma prova, tinha 0 até 18, certo, os valores. Então, se eu pensei que ia tirar 8 e eu tirei 10, fiquei perto, ok? Porque a definição de perto é menos que 6. Entendemos a pergunta? Eu queria essa informação, importante para mim. Então, e as respostas são perto e perto, perto e longe, longe e perto, longe... Tem alguém aqui que não recebeu sua nota? Não, né? Se alguém não... Como é? Tem alguém que estava ausente na prova? Não, né? Ok, perfeito. Então, entendemos a pergunta? Espero. Perto até 5, então, certo? E a partir de 6 eu considero longe. Bora. Frank, Ian, Gustavo, Ellen, João, Maria, Caio, Song, Isaac, Danilo, Mateus, Pedro, Guilherme, Eduarda, Anderson, Carlos, Ângelo, Tomás, Davi, Antônio, dedos, Emanuel, Juliana, tá? Ok.
9, 2, 7 e 4. Então, isso significa que no IEA, vocês adivinharam melhor, tem 16 pessoas que acertaram no IEA, mas aqui tem menos. Ok, tá. Até quarta-feira. Você realmente pegou a prova de papel? Espera aí.